Recentemente me veio um pensamento que me explicava justamente isso numa psicografia que falava, olha, existe uma coisa chamada foco consciencial. E aí eu tô pasmo que você está falando exatamente disso. É o que a gente estava conversando. Eu acho que talvez seja exatamente isso que garanta a nossa liberdade. Porque se nós conseguíssemos decodificar exatamente que botão que apertou e qual foi o resultado, nós seríamos seres programáveis, como é uma inteligência artificial. Because faith and love is all you need. This whole world doesn't see. Someday we could all be free. We could change the world if we would just believe. Because faith and love is all you need. This whole world doesn't see. Someday we could all be free. Yeah, we could change the world if we would just believe. Oh, love is where you are. Just know that love is wherever you are. It will never be too far. Oh, no. Oh, love is where you are. Just know that love is wherever you are. It will never be too far. Oh, no. É impressionante, o tempo... Existe um funil de tempo na gravação. Isso é uma coisa para ser discutida. A gente precisa trazer uns físicos para ocupar essas cadeiras. Porque, sei lá, a câmera ali tem limite de 25, 30 minutos. Aqui tá tô mais ou menos controlando. Somem os 20 minutos, como é que pode? Tipo, tem programas assim, cara, 20 minutos, como é que vai preencher tudo isso? E tem programas assim, cadê os 20 minutos que estavam aqui? O que fizeram com ele? Tipo um buraco negro que foi. Nossa, é muito... Por que assim, especulando, né? Por que será que quando a gente se envolve nesse tipo, em conversas assim, onde você tem uma intimidade ou um prazer, o tempo é muito relativo. Apesar de ser um recurso muito democrático, todo mundo tem o mesmo tempo, vamos falar assim, é o mesmo minuto para todo mundo. Mas por que 20 minutos aqui são tão poucos, mas 20 minutos na porta daquele banheiro fechado e você precisando fazer xixi seria tanto? Então, porque assim, nunca investiguei isso, estou pensando agora. Esse programa não tem roteiro. Não tem roteiro, então vamos embora. Porque a vida não tem roteiro. Eu acho que existe a nossa consciência, e a nossa consciência tem um foco, que nem agora eu estou focado em você, porque nós estamos conversando. Mas existe a consciência de que nós estamos conscientes. Uhum. E a gente migra de um lugar para o outro, a gente migra do nosso foco para a consciência do próprio foco. E acho que as passagens de tempo são diferentes nesses dois modus operandi. E o mais interessante é, de fato, a gente alternar. Porque se você... Então, a hora que eu estou presente aqui, que eu estou me conectando com você o tempo inteiro, e eu esqueço que eu estou numa conversa, eu esqueço que eu tenho 20 minutos porque esse programa não pode se estender, aí a percepção de tempo é muito rápida. Só que chega uma hora que eu desmembro, tá? Eu fico consciente de que estou consciente e recordo, eu estou numa gravação, numa mesa, com câmeras, e aí a passagem de tempo ela é mais devagar, porque eu estou atento ao tempo e não ao fenômeno que está acontecendo naquele momento. É o famoso olho no relógio, né? O olho no relógio. Passa. A hora não passa, porque você está consciente da passagem do tempo. Uhum. Quase como você vai numa consulta médica, daí você tá com pressa, daí você fica ali o tempo inteiro. Meu Deus, não vai me chamar, daí chama outra pessoa, você fala, porque você não desliga, você não se conecta com algo que tá acontecendo ali, você tá... Enfim, fez sentido? Fez. Nossa, e fez porque há pouco tempo eu estava fazendo assim, minha meditação diária. E eu tenho o costume de manter papel por perto, porque às vezes eu ouço, me vêm pensamentos que não parecem ser meus.
Pensamentos que acontecem sem que eu interfira no seu fluxo. E eu me sinto sentado no banco de trás de mim mesmo. E alguém assume o volante e eu acho legal. Eu fico sendo aquela criança que fica olhando para fora. E é uma experiência muito bacana. E recentemente me veio um pensamento que me explicava justamente isso numa psicografia que falava, olha, existe uma coisa chamada foco consciencial. E aí eu tô pasmo que você está falando exatamente disso. Porque o general, que é essa pessoa que me falava, dizia, se nós estamos aqui, nós estamos com o nosso foco consciencial aqui, nessa dimensão, nessa realidade. Mas se por alguma razão, por exemplo, eu estou lendo a página de um livro, esse livro me faz alçar voos mentais mais altos, eu já me desconecto daquela dimensão e experimento outra dimensão. Eu vivo essa dimensão. Como é que eu sei que eu vivo essa outra dimensão? Porque ela traz efeitos reais, objetivos para a minha vida. Ela muda a minha vida. Da mesma maneira, eu não sei, eu já tive sonhos, por exemplo, que eu acordei com uma dúvida e acordei com uma solução. Como é que pode? Se o meu cérebro, entre aspas, estava desligado naquele momento. Aí quando você falou disso, eu falei, nossa, que legal isso, porque de alguma forma a gente começa, né? Eu começo a perceber que nós somos, e isso a gente estava conversando antes de começar a gravar, nós somos seres multidimensionais. Nós temos várias dimensões da nossa natureza que nos influenciam e as quais nós influenciamos. E existe um trânsito disso. E está cada vez mais complexo. Uhum. Né? Porque você para pensar, de repente a gente descobriu que a vida intrauterina guarda consciência, guarda memória e pode afetar em alguma coisa. Afeta alguma coisa. Aí a pessoa aí teve a fase do trauma de infância. Aí porque o pai gritou, então a pessoa grita o resto da vida. Aí teve isso, depois teve espiritualidade, depois tem a noção kármica, depois tem a cultura, o sexo, a afetividade, a classe social, religião, a história da pessoa, agora tem a constelação familiar, o campo. Cara, tá cada vez mais complexo entender o ser humano. Tudo bem, somos seres multidimensionais, mas é dimensão pra caramba, vamos pensar. É o que a gente estava conversando. Eu acho que talvez seja exatamente isso que garanta a nossa liberdade. Porque se nós conseguíssemos decodificar exatamente que botão que apertou e qual foi o resultado, nós seríamos seres programáveis, como é uma inteligência artificial. O programador sabe o que ele fez e qual é a resposta daquela inteligência. E talvez justamente o tamanho da complexidade da realidade humana seja o que pode provar, porque a gente não pode de fato provar que nós somos livres completamente, mas se algo em nós sugere essa liberdade, é o fato de a gente não conseguir realmente entender que botão que apertou e qual foi o resultado, porque tem muito, tudo isso que você disse, é a cultura, é a genética, é todos esses fatores acontecendo ao mesmo tempo. É o que eu tô lembrando do Kybalion, quando fala do princípio de causa e efeito, ele fala, existe uma multiplicidade de causas para um único efeito. E nós temos essa tendência de tentar reduzir, de ser reducionistas. Não, tá acontecendo isso porque na vida passada você maltratava escravos no engenho e aí a sua vida vai ser uma desgraça, hoje você vai ser estuprada por não sei o que, tal. Então, a gente quer a segurança da binariedade. Uhum, a gente quer encontrar essa relação de causa e efeito. Mas independente do que for, às vezes, e todo mundo tenta fazer isso, a astrologia tenta fazer isso, a própria ciência tenta fazer isso quando fala, porque você teve tal trauma, então por isso você não consegue encontrar marido. E aí? Não que eu tenha problema. Não que alguém nessa conversa esteja procurando marido. Enfim, a gente tenta, parece que traz essa sensação de conforto. Olha, agora eu entendi. Né? Embora eu também compreendo a importância desse momento de conforto. Sim. Olha, é por isso então. E daí, a hora que vem esse momento, talvez coloque em movimento a pessoa. Ela pode se libertar. Mas no fim das contas, a gente nunca vai conseguir, de fato, descobrir o que gera o quê. Mas por que esse momento de conforto libera o foco consciencial? Porque senão o foco consciencial passa a ser uma... Imagina você.
você desesperado por obter a resposta do porquê você não encontrou um marido ainda. Não que alguém nessa conversa esteja procurando um marido. Mas tudo bem. Mas é que nesse momento eu não tô. Mas se tiver, você bem vê. Mas caso você tenha um contato aqui embaixo, né? Pode fazer um arroba. Não, mas veja bem, quando tem uma questão muito latente na nossa vida, o nosso foco consciencial fica nela. E parece que nada mais muda. Eu, por exemplo, me sinto muito preso, por exemplo, a coisas que não estão resolvidas. Eu trabalho com criatividade, com criação de conteúdo, criação de coisas. Então, quando eu sento para criar, eu preciso estar com o meu plano mental livre, resolvido. De maneira que, poxa, se eu recebo um e-mail desconfortável no começo da manhã, nossa, aquilo me caga o dia inteiro. Porque se eu não resolver aquilo, ainda que seja uma resolução binária, ainda que seja tá bom, eu processo, eu respondo. Eu sei que não é a solução definitiva do universo, mas libera meu foco consciencial. Então talvez o conforto que as pessoas procuram nessa binariedade seja para liberar o foco. E aí, liberando o foco, elas têm possibilidade de fazer um passeio de perspectivas e de repente elas revisitam. É o poder, é o que eu digo do poder do diagnóstico. Porque quando uma pessoa tem uma coisa que ela não sabe, eu vou ir bem no simples, assim. Não que seja simples, mas é fácil de vir na mente. Depressão. Então a pessoa, ela acha que tem uma coisa errada com ela. Então ela fala, putz, não tô com muita vontade de sair da cama, tô desanimado. Então ela começa a achar que ela é um bicho estranho, uma coisa que não tem saída, não tem solução. Daí um belo dia ela recebe o diagnóstico. Olha, você tem depressão. Vem nossa, então é isso. Então tem tratamento, então tenho o que fazer, eu vou procurar um terapeuta, eu vou tomar um remédio. Então libera, ela deixa de ficar, meu Deus, o que está acontecendo comigo? O que eu tenho? Só que daí, em algum momento, o próprio diagnóstico se torna um problema. Porque se ela se identificar demais com esse lugar, ela não consegue superar a própria depressão. Então, de novo, para variar... E tem uma outra coisa, de alguma forma também ela traz isso para a definição de si. Ela congela. Farmácia é um lugar para isso, porque com essa coisa de fila, de corona, você para na farmácia. Outro dia eu vi uma senhora falando assim, então eu sou depressiva. E ela disse 3 vezes para a atendente, eu sei, pois é, mas eu tô precisando dessa medicação porque eu sou depressiva. Aquilo entrou na forma como ela se define. Ela mistura isso com a identidade dela. A identidade e o diagnóstico ficaram confusos. Mas num primeiro momento é interessante. Uhum. Porque tira aquela pessoa do lugar da bizarrice, né? Eu tenho uma coisa estranha que ninguém sabe. Uhum. Ninguém nunca viu, eu sou um problema. Não, então eu já não sou um problema. Eu tenho um diagnóstico que é tratado. Tem precedentes, então eu pertenço a alguma coisa. Isso. Porque talvez a bizarrice seja não pertencer. É a solidão. Ninguém sabe o que tá acontecendo. E eu tô lembrando uma coisa que você falou numa live que a gente fez que eu, me apaixonei por aquilo. O demônio que não pode ser nomeado. Que é isso? Né? Talvez esse diagnóstico binário, essa percepção binária da realidade, seja esse primeiro passo de dar um nome. Uhum. Independente se esse nome vai mudar, vai aparecer um sobrenome, um CPF, um RG desse demônio. O demônio vai ter uma carteira de motorista, pisco, fins. Daí já tava passando. É demais, né? Mas é o que as pessoas fazem, né? Mas de alguma forma você dar o nome é o primeiro passo, de fato, para tentar. E talvez esse nome mude, talvez esse nome vai mudar. Acho que esse é um fato também, que dá para assumir aqui o risco de dizer que é uma regra, talvez. As coisas mudam, vai mudar. Esse demônio amanhã pode ser que ele tenha um sobrenome. E que não negue o primeiro nome que se deu, mas que amplie a sua noção. Você vai começar a perceber que a depressão não é só a depressão. Uhum. Entende? Tem o Sérgio Felipe fala assim, uma comorbidade de sintomas em torno daquela questão que o paciente traz. Então você não pode confundir catalogação com diagnóstico. Eu acho legal quando ele fala isso. Não adianta você buscar lá no manual médico, você esquizofrênico, tá aqui. Né? Você bate, check, você não tem aquele momento que você pega a catalogação e conversa com a vida da pessoa.
para dar um olhar mais amplo. É que é tipo assim, agora eu encontrei o protótipo que preenche, ele de fato é o esquizofrênico, ele é o depressivo, é como se a gente tivesse de fato encontrado a personificação daquilo, e isso não existe. É, interessante isso, né? Embora justamente por causa da singularidade que a gente tá falando nos últimos vídeos. Cada pessoa é cada pessoa, cada história. E eu lembro do Padre Lucas, lembrei do Padre Lucas. Cada pessoa, cada ser humano é um universo em si mesmo. Sim. Mas talvez, num determinado momento, aquela pessoa precisa daquela identificação para poder dar um nome, para poder ter um manejo daquela realidade. Porque antes fica muito disperso, ela não consegue lidar com a realidade. Então, na hora que você afunila e dá nome, existe a possibilidade de manejar. O que eu faço? Procurar terapia? Né? O que eu vou fazer? Só que depois deixa de ser útil. E é uma coisa que eu tenho estudado e contemplado nas minhas andanças por aí, essa ideia de, isso não é meu, né? Mas essa ideia de que existe a paisagem que a gente está e existe o observador da paisagem. As duas coisas mudam. A paisagem muda, mas quem vê a paisagem também muda. A gente tem que entender isso. Então, se a gente está falando de uma pessoa que tem um diagnóstico de depressão, se ele congela esse diagnóstico, ele vai ser sempre o mesmo observador vendo a paisagem. Às vezes a paisagem mudou, mas se ele está muito apegado àquela identidade... Aquele jeito de observar... nem que mude, ele pode estar na Disney, mas o olho que vê vai ver a mesma coisa. Então, o observador tem que mudar. E a paisagem também tem que mudar. Tudo está em movimento. Né? Lembrei do Leonardo Boff quando você falou isso, que ele fala todo leitor é um coautor, porque ele lê e interpreta a partir de onde os seus pés pisam. Exatamente. E é muito lindo isso, você perceber que absolutamente nada é absoluto. A não ser isso mesmo que você acabou de dizer. É dicotômico e ao mesmo tempo você fala, nossa, encontrei sentido em coisas sem sentido, né? A própria palavra impermanência, a gente fala que tudo é impermanente, menos a impermanência, então quer dizer, já não é tudo. Maravilhoso isso. Ai, gostei, estamos indo bem. Está gostando? Deixe seus comentários aqui. É um prazer pra gente estar fazendo. Não sei se está sendo legal pra vocês, mas deixa seu like. Maravilhoso. Faz um comentário, deixa like. Deixa seu like, faz um comentário. A gente tá adorando. A gente tá fazendo isso porque a gente gosta, viu?